Excelentíssimo senhor presidente, ministro Noronha, excelentíssima senhora ministra Isabel Galotti, relatora desse caso, excelentíssimo ministro Marco Buzzi, excelentíssimo ministro Antônio Carlos, excelentíssimo ministro Raul Araújo, excelentíssimo subprocurador, digníssimos servidores desta casa, colegas advogados, senhoras e senhores. Bem, é importante dar um breve panorama desse caso, porque se trata de fatos ocorridos na década de 90. Portanto, diferentemente desses novos precedentes que têm surgido acerca da responsabilidade civil dos bancos frente a fraudes cometidas por terceiro nos dias atuais, em que nitidamente tem se observado uma qualificação no sistema de proteção dos valores e dos dados dos correntistas, na década de 90, esse sistema protetivo ainda era muito incipiente, era muito rudimentar. Estamos falando de uma época em que ainda havia apenas transferências por procuração, não era uma era tão digital, ainda havia necessidade de diversos protocolos para a realização de operações bancárias. Pois bem, na década de 90, os autores tinham conta no banco Hexabanco, em Nova York. O filho dos autores estudava e morava lá em Nova York, eles mantinham uma quantia para subsidiar as despesas do filho. O Hexabanco foi adquirido pelo Millard Bank e após comprado pelo HSBC, levando através de uma captação dos diretores do Hexabanco, mais ou menos uns 100 clientes por procuração outorgada a esses diretores, o senhor Ivan e o senhor Nicolás, para o dinheiro foi transferido de Nova York para as Ilhas Jersey. A pedido do banco, os autores firmaram procuração padrão com a logomarca do banco e aos diretores do banco comprado do Hexabanco. Entre os anos de 94 e 98, os autores realizaram depósitos nessa conta corrente no exterior, acumulando quase $1 milhão americanos administrados por esses diretores do Hexabanco. Tudo regularmente declarado no imposto de renda, tanto que possibilitou a comprovação do dano sofrido nessa ação. Ocorreu que a conta foi praticamente zerada por transferências ilícitas e atípicas praticadas pelos procuradores. Não só a conta dos agravantes, mas de quase todos os 100 clientes do banco Hexabanco. Os diretores condenados, procuradores dos clientes, desviaram valores das contas para uma conta numa empresa Universal, de que eram sócios, e dali não se sabe para onde o dinheiro foi parar. Diante do grande volume de transferências realizadas pelos procuradores nas contas para a conta Universal, em absoluta atipicidade ao padrão dos clientes, o banco HSBC teve seu alerta acionado. Suspeitando dessas movimentações atípicas, abriu uma sindicância interna e concluiu pela irregularidade das transferências para a Universal, bloqueando valores lá encontrados. Ocorreu que o bloqueio do banco depositário HSBC foi tardio. Dos quase $1 milhão americanos existente na conta dos autores, restou mais ou menos uns $500, dinheiro ainda na posse do banco demandado. Dessa forma, após as conclusões destas sindicâncias, os autores, o Sr. Ailton e sua falecida esposa, ajuizaram a ação de indenização contra os procuradores, diretores do Banco Hexabanco e demais empresas utilizadas no desvio da quantia e contra o Banco Depositário HSBC, ora réu. A sentença julgou totalmente procedente os pedidos, condenando todos os réus sob o seguinte fundamento: o HSBC era Banco Depositário dos Recursos e agiu com negligência, não realizar a dupla checagem, agiu com lentidão diante das movimentações atípicas, auferiu lucro com as operações de transferências, cobrando tarifas e utilizando os depósitos, e por fim, não menos importante, a procuração não tinha poderes específicos para transferência entre contas de titularidades diferentes, da conta dos autores para a conta universal. Apenas transferência de recursos
caixa alta, entre minhas contas ou instruções de pagamentos a terceiros. Por sua vez, o acórdão recorrido do Tribunal de São Paulo confirma a condenação dos réus diretores, procuradores das empresas utilizadas no desvio do dinheiro, porém, afasta a responsabilidade do banco depositário, entendendo que a fraude se deu por fato exclusivo de terceiro, pois o banco cumpriu ordem do procurador de transferir o dinheiro, logo o banco não responderia pela apropriação indevida e estelionato cometido pelos diretores do banco Hexabanco. Leia, seus captadores. O RESP dos autores pretende a reinclusão do banco depositário. Afinal, os demais réus condenados ou sumiram ou se encontram em estado de falência, frustrando mais de 23 anos de expectativa. O senhor Ailton tem mais de 75 anos e sua esposa já faleceu. No primeiro momento, a ministra relatora aplicou a súmula 5 e 7, pois teria de rever a prova para reconhecer a responsabilidade do banco depositário. A respeitável decisão foi objeto de agravo interno, que demonstrou que não precisa rever prova para saber 1. Se incide a súmula 479. As instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a estelionato ou fraudes praticados por terceiro. A responsabilidade do banco é objetiva e responde pelos danos independentemente de culpa. E 2. Ainda que se considerasse subjetiva, perquirindo culpa, consta no acórdão como fato incontroverso que o banco tinha ciência da fraude, tanto que abriu investigação contra os diretores e bloqueou o dinheiro das contas das empresas deles, pena que tardiamente. Ainda, o banco não procedeu na dupla checagem entre o ato do procurador e as ordens do mandatário. E 3, por fim, o acórdão recorrido disse que os poderes gerais de procuração dava aos diretores do Hexabanco condições de praticar as transferências, divergindo da orientação jurisprudencial desta colenda quarta turma, de relatoria do ministro João Otávio, e aqui é importante que se diga, porque o ministro João Otávio foi diretor do Banco do Brasil e é uma das maiores referências em direito bancário nacional, sabendo exatamente do precedente que foi criado no sentido de que para um procurador, movimento e saque de valores depositados em conta, é indispensável que conste poderes especiais expressos para tal fim. No caso, a procuração trazia poderes apenas gerais. E aqui também não se aplica a súmula 7, pois o magistrado de primeiro grau, na sentença, transcreve a cláusula, expressa que os poderes de transferência eram apenas entre minhas contas e não entre contas diferentes. Sensibilizada por tais argumentos, a ministra torna sem efeito a decisão monocrática e submete tais teses agora ao colegiado da quarta turma. Um fato pitoresco é que um dos réus, nas contrarrazões do agravo interno, deu razão a nossas alegações para a reinclusão do banco depositário. Portanto, excelências, estamos recorrendo a uma decisão que nos deu ganho de causa, mas afastou o único réu solvente. De sorte que, mantida tal situação, o efeito prático da condenação é absolutamente inexistente, faltando com justiça aos autores. E aqui, trazendo apenas de forma muito breve as 3 teses jurídicas devolvidas, a primeira delas é sobre a teoria do risco, a súmula 479 e a responsabilidade objetiva do banco. E eu insisto, lembre-se que aqui se tratam de fatos ocorridos na década de 90. Hoje, atualmente, os bancos têm procedido de forma diversa para a proteção de dados e valores de seus clientes. Hoje, há uma dificuldade, até por assim dizer, em se proceder a transferências bancárias. A qualquer atipicidade no padrão, no exato momento o banco impede a realização da transferência. É até curioso, por vezes vamos ter que fazer um pagamento no final de semana e não somos autorizados. Tudo isso em nome da segurança dos clientes. Mas não era assim que ocorria na década de 90.
E em razão disso é que se estabelece aqui o enunciado da súmula 749 e a violação do 927 do Código Civil no sentido da responsabilidade objetiva. Agora, ainda que se fale na responsabilidade aquiliana e a configuração da culpa por negligência, foi considerado e foi reconhecido no acórdão recorrido a ciência inequívoca do banco sobre as movimentações atípicas e as fraudes ocorridas. Abre uma sindicância, procede no reconhecimento da fraude, todavia de forma tardia. Tanto que há dinheiro bloqueado. Dos $1 milhão dos autores, ainda restam $500 sob depósito do banco depositário HSBC. Ou seja, ele conseguiu se aperceber, porém, na década de 90, com maior dificuldade, tardiamente. Daí porque há um nexo causal, há uma concorrência para o efeito danoso ocorrido. E, por fim, a última tese é a necessidade de poderes específicos. Como eu dito, o precedente do ministro João Otávio Noronha, RESP 731.580, anota que, porquanto não são suficientes os poderes gerais contidos na procuração para a transferência de valores depositados entre conta corrente para titularidade diversa, o tribunal divergiu da orientação da quarta turma, que entende serem necessários poderes específicos para saque, transferência de valores em conta corrente de pessoas diversas. Conforme a sentença, houve abuso mandato, pois procuração mencionava apenas poderes para transferência de recursos entre minhas contas e não entre contas de titularidades diferentes. Conta dos autores, conta da Universal. Por fim, destaca-se aqui o douto parecer jurídico anexado aos autos do professor em Direito, doutor Álvaro Azevedo, titular da Faculdade de Direito da USP. Nesse sentido, requer-se, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de que seja restabelecida douta sentença em seu inteiro teor. Tudo em nome de que seja prestigiado o magistrado de primeiro grau que estava próximo da prova. E aí porque ele teve melhores condições de verificar a responsabilidade do banco depositário. Nesse sentido, agradece pela atenção.